Olá, meus amigos e minhas amigas. Os combates intensos continuaram pelo segundo dia consecutivo na região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia. Moscou disse que havia capturado 5 vilarejos, enquanto Kiev afirma estar resistindo aos ataques e lutando pelo controle do território. Bom, gente, a incursão blindada russa ela começou na sexta-feira de manhã, em um ataque que pode ser visto como uma espécie de prelúdio de uma ofensiva maior na região de Kharkiv ou uma tentativa de desviar as forças ucranianas sobrecarregadas no leste, onde a ofensiva de Moscou está bem concentrada. Como nós temos visto, Kiev está na defensiva já há alguns meses, enquanto as tropas russas elas vão avançando lentamente, principalmente na região de Donetsk ao sul, aproveitando a escassez de soldados e munições de artilharia na Ucrânia. O Ministério da Defesa russo informou que as forças de Moscou tomaram os vilarejos de Pletenivka, Borisivka, Pilna e Strilecha, na região de Kharkiv. Todos esses vilarejos são localizados perto da fronteira com a região de Belgorod, na Rússia. No entanto, o governador de Kharkiv, Olesy Nerubov, disse hoje que combates ativos ainda continuam em todos os 5 vilarejos fronteiriços, que estão situados entre 3 e 5 quilômetros da fronteira. Veja só o que Nerubov disse. Nós entendemos claramente quais forças o inimigo está utilizando no norte do nosso território. Certamente, a escalada pode aumentar, a pressão pode intensificar e eles podem fortalecer suas unidades militares e presença militar. Ele disse que não havia perigo iminente para a capital regional Kharkiv, que é a segunda maior cidade da Ucrânia, e que não havia necessidade de começar a evacuar seus aproximadamente 1,3 milhão de habitantes que continuam vivendo lá, apesar dos ataques regulares de mísseis e drones. Nerubov ainda disse o seguinte: até agora o inimigo continua pressionando no norte da nossa região. Nossas forças repeliram 9 ataques. Kiev enviou reforços para lidar com a incursão. E Nazar Voloshin, que é o porta-voz do Comando Oriental da Ucrânia, disse hoje que as forças de Kiev conseguiram conter as tropas russas nas áreas fronteiriças onde não está claro quem tem o controle. Ele afirmou o seguinte: o inimigo está localizado na zona cinzenta, não está se expandindo. No entanto, é preciso finalmente destruí-lo e capturá-lo nas linhas de árvores onde pode se esconder. As forças russas atacaram a região de Kharkiv pela primeira vez em fevereiro de 2022, no início da invasão, mas acabaram sendo expulsas da maior parte da província por uma contraofensiva ucraniana em setembro daquele mesmo ano. Desde então, a região vizinha de Belgorod, na Rússia, tem sido alvo de ataques regulares de drones e artilharia ucraniana, e o presidente russo Vladimir Putin sugeriu em março que Moscou poderia tentar estabelecer uma zona de segurança dentro do território ucraniano. Autoridades de Kiev têm dito repetidamente não acreditar que a Rússia tenha forças disponíveis para capturar a cidade de Kharkiv. Nerubov afirmou que as autoridades evacuaram mais de 2.500 pessoas da área fronteiriça e que o esforço continua. Em uma declaração, Zelensky pediu aos aliados ocidentais de Kiev que acelerem o fornecimento das armas prometidas. Veja o que ele disse. É importante que os parceiros apoiem nossos soldados e a estabilidade ucraniana com entregas pontuais, realmente pontuais. O pacote que realmente ajuda são as armas trazidas para a Ucrânia, não apenas as anunciadas. Bom, gente, a ofensiva russa na região de Kharkiv, ela sugere um movimento bem estratégico e calculado. Possivelmente tem como objetivo criar uma pressão adicional sobre as forças ucranianas que, como sabemos, estão desgastadas no leste do país. A captura de vilarejos perto da fronteira russa indica uma tentativa também de estabelecer uma zona de controle que pode facilitar operações logísticas e de suprimento para futuras ofensivas. Esse movimento pode também ser uma manobra para desviar as forças ucranianas de áreas mais críticas no sul, onde os avanços russos têm sido mais significativos. Bom, gente, enquanto isso, Dmitry Medvedev, ex-ministro e atualmente vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, afirmou ontem que os exercícios nucleares planejados pela Rússia têm como objetivo preparar uma resposta a possíveis ataques ao território russo. Ele acusou o Ocidente de permitir que a Ucrânia realize esses ataques com as armas fornecidas. Segundo Medvedev, a resposta pode ser direcionada não apenas a Kiev, mas também a outros alvos, utilizando armas que não se limitariam a explosivos convencionais. Ele expressou a ameaça de usar um tipo especial de armamento, insinuando a possibilidade de armas nucleares. Os comentários foram publicados após a Rússia anunciar na segunda-feira que realizaria exercícios militares simulando o uso de armas nucleares táticas. Moscou justificou a simulação alegando que os Estados Unidos, França e Reino Unido
representariam ameaças à segurança russa. Ele criticou especificamente o ex-primeiro-ministro britânico David Cameron, que teria apoiado o uso de armas fornecidas pelo Reino Unido contra alvos em território russo. Utilizando termos bem fortes, Medvedev condenou Cameron por permitir essas ações. Bom, gente, a ameaça explícita de Medvedev ao mencionar um tipo especial de armamento e a sugestão do uso de armas nucleares táticas indicam uma postura de dissuasão agressiva. A Rússia entende que suas ameaças precisam ser levadas a sério, especialmente após a realização de exercícios militares simulando o uso de armas nucleares táticas. Isso é parte de uma estratégia para reforçar a percepção de que Moscou está disposta a usar todas as opções disponíveis para defender seus interesses. Quando eles declaram que a resposta russa poderia não se limitar à Ucrânia, Medvedev indica que Moscou vê o envolvimento do Ocidente como uma ameaça direta à sua segurança. A Rússia estaria transmitindo que qualquer agressão percebida não se limitará a uma resposta proporcional, mas pode envolver outros alvos. É claro que essa postura tem como objetivo dissuadir os Estados Unidos, Reino Unido e França de aumentar seu apoio militar à Ucrânia. Bom, não sei se vocês perceberam, mas a Polônia tem aparecido bastante nas pautas do canal, né? O primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, anunciou que o país vai iniciar trabalhos para reforçar toda a fronteira leste, enfrentando o que chamou de guerra híbrida, em crescente aumento devido à imigração ilegal proveniente de Belarus. Ele não forneceu detalhes sobre as medidas ou os recursos que serão disponibilizados, mas enfatizou que não há limites quando se trata da segurança da Polônia. Tusk afirmou que a fronteira entre Polônia e Belarus é um local único, sujeito à pressão de imigração ilegal e uma guerra híbrida em progresso. Durante uma visita à fronteira para encontrar soldados e guardas, ele acusou Belarus de coorganizar essa prática com intenções agressivas contra a Polônia. A relação entre os dois países se tornou tensa desde 2021, quando o governo polonês e a União Europeia acusaram Belarus de orquestrar um fluxo de imigrantes para pressionar a União Europeia em relação às sanções impostas a Minsk, acusação que Belarus, é claro, nega. Desde então, as tentativas de cruzar a fronteira continuam, variando em número de acordo com as condições climáticas. Atualmente, segundo a Guarda de Fronteira polonesa, há cerca de 300 tentativas diárias de cruzar ilegalmente. O conflito acabou crescendo após a invasão russa da Ucrânia. Como sabemos, Moscou é aliada de Belarus. Em resposta à crise migratória, o governo polonês anterior construiu uma cerca de mais de 180 quilômetros de comprimento e 5,5 metros de altura ao longo da fronteira com Belarus. Além disso, foi reforçada por câmeras e sensores para monitorar a linha divisória. Tusk declarou que as novas fortificações cobrirão toda a fronteira leste, o que pode incluir também as fronteiras com Ucrânia e Rússia, apesar de não fornecer mais detalhes. Ele também destacou que a fronteira não é apenas um assunto interno, mas também uma questão de segurança para toda a União Europeia, conclamando os países europeus a investir na proteção da fronteira oriental da Polônia como uma medida de segurança europeia. Bom, gente, saindo um pouco do assunto de Ucrânia, vamos para São Francisco, mas não para falar sobre os Estados Unidos, mas para falar sobre a Assembleia Geral das Nações Unidas. Mas o que tem de importante em relação a isso? Bom, é que a Assembleia Geral aprovou nesta sexta-feira uma resolução que concede à Palestina novos direitos e privilégios e solicita ao Conselho de Segurança que reconsidere o pedido de adesão plena, o que tornaria a Palestina o 194º membro das Nações Unidas. Bom, a resolução ela foi aprovada por 143 votos a favor, incluindo Portugal, 9 contra e 25 abstenções. Em 18 de abril, os Estados Unidos já haviam vetado uma resolução que teria aberto caminho para a adesão plena da Palestina, um objetivo muito buscado pela autoridade palestina, mas que Israel tem tentado impedir. Na quinta-feira, o vice-embaixador dos Estados Unidos na ONU, Robert Hood, deixou claro que a administração Biden se opunha à resolução aprovada. Ele reforçou a oposição ao dizer que o esforço de alguns países árabes da Palestina era uma tentativa de contornar o processo de adesão, defendendo negociações diretas com Israel. Bom, gente, segundo a Carta das Nações Unidas, futuros membros da organização precisam ser pacifistas e o Conselho de Segurança deve recomendar a adesão à Assembleia Geral para aprovação final. Não sei se vocês sabem, mas a Palestina obteve o status de Estado observador não membro em 2012. A resolução aprovada nesta sexta estabelece que a Palestina é qualificada para a adesão e recomenda ao Conselho de Segurança que considere favoravelmente esse pedido.
Contudo, a versão original da resolução foi bem modificada para responder às preocupações dos Estados Unidos, Rússia e China, conforme diplomatas ocidentais que falaram sob anonimato, já que as negociações foram confidenciais. A versão inicial previa conceder à Palestina todos os direitos e privilégios necessários para uma participação plena e efetiva nas sessões da Assembleia Geral, em pé de igualdade com os Estados-membros. Entretanto, Moscou e Pequim, embora favoráveis à adesão palestina, expressam preocupação de que uma lista detalhada de direitos e privilégios pudesse criar precedentes para outros estados que buscam a adesão às Nações Unidas, como Kosovo e Taiwan. A versão final da resolução inclui o direito de a Palestina intervir em todos os assuntos, não apenas relacionados com os palestinos e o Oriente Médio, propor pontos de agenda e responder nos debates, além de ser eleita para as principais comissões da Assembleia Geral. Também se reconhece o direito dos palestinos de participarem de conferências internacionais e da ONU, convocadas pela organização. No entanto, foi removido o direito ao voto que constava na proposta inicial. O presidente da Autoridade Palestina, Mohamed Abbas, apresentou pela primeira vez o pedido de adesão plena em 2011, mas não obteve apoio suficiente dos 15 membros do Conselho de Segurança. Como nós sabemos, na última tentativa, o veto foi dos Estados Unidos. Agora vejam só, gente, a situação. De acordo com uma legislação já existente aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos, caso as Nações Unidas concedam a adesão plena à Palestina, o governo dos Estados Unidos precisará cortar o financiamento de todas as agências que garantirem essa adesão. Isso resultaria em cortes bem importantes nos fundos da ONU, que atualmente tem os Estados Unidos como maior contribuinte financeiro. O que a gente pode concluir disso? A pressão financeira dos Estados Unidos é muito grande, mas o que fica bem evidente é que há um consenso global sobre a necessidade de reconhecimento do Estado palestino. O apoio esmagador, com 143 votos, reflete um consenso global mais amplo sobre a necessidade de abordar a situação palestina de maneira mais igualitária e equitativa. No entanto, a forte oposição dos Estados Unidos, juntamente com Israel, destaca o desafio geopolítico que a Palestina enfrenta ao buscar status plenos na ONU. A oposição norte-americana, apoiada por uma legislação que cortaria o financiamento das agências da ONU que reconhecessem a Palestina como membro pleno, acaba demonstrando a influência que Washington exerce nos assuntos internacionais, especialmente no contexto do conflito Israel-Palestina. A versão inicial da resolução foi alterada em resposta às preocupações dos Estados Unidos, Rússia e China, destacando a natureza delicada dessas negociações. Mas como assim? Bom, Moscou e Pequim estão preocupados sobre os direitos concedidos, possivelmente criando algum precedente para outros estados que buscam adesão às Nações Unidas, como Kosovo e Taiwan. A versão final é mais restrita, garantindo à Palestina o direito de intervir em todos os assuntos e propor agendas, mas sem conceder direito de voto. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like e, é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.